pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao podcast da Randstad, nosso ponto de encontro para a gente falar um pouquinho sobre insights e tendências do mundo de RH. Meu nome é Guilherme Filgueiras, eu sou um homem branco, cabelo castanho claro, estou com uma camisa social, a gente está aqui no escritório da Randstad. Eu sou o head da nossa especialização Randstad Professional, que é focada na contratação de executivos. E hoje é o primeiro episódio do nosso programa Talentos Além do Cargo. Eu estou aqui com o Diogo Forghieri, o diretor da Randstad também. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diogo, é um prazer estar com vocês. Eu sou um homem branco, cabelo e barba preta, uso óculos e uma camisa azul. E hoje, para o nosso primeiro episódio, uma pessoa mais do que especial, não poderia deixar de ser ela, uma parceira, uma pessoa super querida aqui para a gente. Estou com a Andrea Bianchi, diretora de RH do Grupo Heineken. Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês pelo convite. Tô adorando, já tô rindo muito aqui antes de começar. Então, super obrigada pelo convite e tamo junto. Que legal. Essa é a ideia, é trazer uma conversa bem bacana e muito além do mundo executivo, conhecendo um pouquinho como pessoa também. Bom, para a gente começar, eu acho que é fundamental que a gente te conheça um pouco melhor, né, Deia? Então, toma a liberdade de chamar como Deia também, para que você possa falar um pouquinho quem que é a Andrea como pessoa. Né? Então, conta um pouquinho pra gente, por favor. Fechado. Bom, antes deixa eu me descrever, né? Então, eu sou uma mulher branca, de olhos verdes, cabelo cacheado, cabelo preto. Tenho cabelos brancos também aí no meio, mas... né? Estão escondidos. Estão escondidos, exato. Eu tô de blusa verde, Heineken, que... dizem que meu olho também é camaleão, né? Então, quando eu ponho verde, fica verde. Quando eu ponho... Tá verde. Então, ponho azul, fica azul. Ponho preto, fica meio preto. Então... Tô de verde Heineken e, de novo, obrigada pelo convite. Bom, falando da Andrea, né? Então, se falar da Andrea, tenho que voltar lá na minha história para vocês conhecerem quem é a Andrea de fato, para depois entrar aí na trajetória profissional, né? Mas sou a Andrea, sou de São Paulo, tenho quase 40 anos, 39 anos recém-feitos, com muito orgulho, né? Muita saúde, então é isso que importa. Que bom. Mas eu sou filha da Estela, do Ricardo, e aí eu vou falar dos meus pais porque tem tudo a ver, né, com a minha trajetória e aonde a gente veio. Meus pais, eles sempre trabalharam bastante, assim, para dar o que eu tenho hoje, né? Então, meu pai sempre trabalhou na mesma multinacional por 30 anos e foi muito leal, assim, à empresa. Então, ele sabe o que é um mundo corporativo, né? Apesar de ser engenheiro, ele sabe o que é esse mundo. Ele sabe o jogo, né? Ele sabe, tipo, muitas dicas, assim, vieram dele. E acho que eu peguei dele muito a característica de lealdade, de confiança, assim, né? De você se doar para uma empresa. E hoje, quando eu falava para ele, putz, pai, eu não vou conseguir, sei lá, almoçar com você no teu aniversário porque eu tô trabalhando e tal, ele entendia, né? Entende até hoje de coração, do tipo, não, tá tudo certo, eu sei que você precisa trabalhar, eu sei que você precisa viajar, né? E tá tudo certo, então eu acho que eu trouxe isso dele, né? E minha mãe, pro lado enfermeira, assim, nada a ver, né? Super estudiosa. Fez mestrado, doutorado, então acho que eu peguei um pouco disso dela também, de gostar de estudar, de me aprofundar, né, de ter essa parte mais sensível. Então eu sou filha de um engenheiro e uma filha de uma enfermeira que nasceu uma administradora, né, porque um falava assim, putz, eu não quero que você seja engenheira, né, não vai cuidar de outra coisa, minha mãe, não quero que você cuide de gente, vai cuidar de outra coisa, e aí saiu uma administradora. Então eu sou administradora de empresas, minha avó, que ainda é viva, né? Ela tem 86 anos, eu acho, né? Feio não saber a idade da avó, mas 86, 87. Mas ela é ainda viva e ela sempre falou pra mim também, putz, primeiro, conhecimento ninguém te tira, então vai estudar, vai se letrar, porque isso, né, vai viver com você e vai morrer com você, né? Então, acho que também herdei muito essa parte dela. E o segundo vai ganhar seu dinheiro, não importa o que seja, né? Então, porque ela casou com 15 anos, teve meu pai com 18 anos, então, com isso, ela sempre falou, vai estudar, né, vai ter seu dinheiro próprio. E foi daí também que, né, saiu a Andrea do jeito que né? Eu também sempre vi minha mãe sempre trabalhar, então ela nunca, sempre teve 2 trabalhos, né? Ou ela estava na USP, que ela trabalhava de manhã, ou à tarde ela estava no hospital, dando plantão e tal. Então, eu sempre vi também minha mãe dando esse passo, né, para fora do mercado de trabalho. Bom, então... Falei, né? Sou administradora de empresas, sou de São Paulo, sou casada com o Alexandre, sou mãe da Manuela. E, bom, falando agora de mim, da trajetória profissional, né? Então, quando eu entrei na administração, falam que você não sabe o que você quer, né? Você cai na administração, que provavelmente seja verdade. Eu estava entre muitas coisas. Eu sou administrador também, então, eu te entendo. Então, quando eu entrei na administração, eu falei, bom, eu não sei muito bem para que lado vamos, mas eu estava super aberta.
Aí eu comecei na empresa júnior, e aí na empresa júnior eu gostei de ter equipe, porque lá eu já era diretora de eventos, né? Depois de um tempo, depois de 1 ano e meio. E eu gostei de ter equipe, e eu falei, bom, eu quero ter equipe, né? Não sei o que eu vou fazer da vida, mas quero ter equipe. E aí, no fim, eu caí em RH, né, no meu primeiro estágio, e aí foi, e continuei em RH. E hoje tem tudo a ver com a minha missão, né, com o meu propósito, que é desenvolver as pessoas e fazer bem a todos. Então, tem a ver o desenvolver, né, na carreira profissional e tá em recursos humanos. Bom, eu comecei, então, na Danone, como BP, muito tempo atrás. Sempre já em RH. Sempre em RH, como BP. Antes eu tinha uma passada até na Redcar, né? Na Redcar também como RH. E aí depois eu falei, sabe aquela crise? Depois de 1 ano e meio de Redcar, eu falei, não sei se é isso. Eu sou administradora, eu vou tentar consultoria. Aí fui para um mês. Eu fiquei um mês numa consultoria. Eu falei, ixi, gente, acho que não é isso não. Mas de recrutamento ou de projetos? Não, de projetos. Eu tava na KPMG, fiquei um mês na KPMG. Implementando Basileia 3, que eu preciso até, né, depois olhar o que é isso, tipo, no Bradesco. E aí eu falei, não é isso, eu vou ter que voltar para RH. E aí fui para Danone, fiquei quase 2 anos, acho que deu, né, de Danone, como BP. E aí depois eu passei no trainee da Whirlpool, que é uma multinacional que tem as marcas Brastemp e Consul. E aí fui para lá. E aí eu tinha 21 anos, 21 anos provavelmente. E aí fui para Joinville, morei em Joinville, como BP de manufatura. E acho que lá eu aprendi muita coisa, né? Porque Joinville era uma cidade, primeiro, a fábrica lá tinha 9 mil funcionários. Então é o extrato, literalmente, do Brasil, né? Que ocorre lá dentro. Então aprendi muita coisa, aprendi a me posicionar mesmo quando eu tinha cara de menina, né? Ainda tenho, né? Mas quando eu tinha cara de menina, eu tinha que me posicionar, colocar meus pontos de vista, né? Debater com gente muito mais experiente do que eu, e acho que foi muito legal essa experiência. Aí eu voltei para São Paulo, fui ser BP de marketing. Sendo BP de marketing, aprendi a ser mais criativa, né? Pensar fora da caixa, porque o que era... Putz, esse aqui é o processo dentro de uma fábrica. Quando você vai para ser BP de marketing, esquece o processo, né? O negócio é mais criativo, tal. Então, aprendi a ser mais criativa, aprendi a ser um pouco mais easygoing, um pouco mais tranquila, mais relaxada. E aí fui para ser BP de suprimentos. E aí todo mundo fala, né? Marketing para suprimentos, tipo... Mas por que, né, que você fez isso, essa combinação? E fazia sentido para mim, porque eu sempre quis morar fora do Brasil. E suprimentos foi a primeira área que era globalizada dentro da Whirlpool. Então fazia sentido para eu ter mais contato com o pessoal de fora, Essa exposição internacional. Essa exposição internacional. Eu achava que eu falava inglês até falar de verdade. Aí você falava, opa, acho que eu não falo tão bem assim. Então foi bom também para começar a treinar, né? Então acho que foi super interessante essa passagem. Fiquei quase 2 anos como VP de suprimentos. E aí fui para a área especialista. Deixa eu te interromper um pouquinho, Claro. porque eu acho que a gente tem bastante coisas aí algumas coisas que eu queria comentar, né? Primeiro que você trouxe seu pai engenheiro, né? Executivo de uma multinacional, sua mãe enfermeira e você se formou administradora. Mas eu vi um link muito curioso aqui, né? Porque teu pai é um executivo e tua mãe cuida de pessoas. E a tua profissão é cuidar de RH. Como a gente também quer falar um pouco aqui do talento além do cargo, Joinville foi a tua primeira experiência que você vai morar fora de São Paulo, sozinha. Eu acho que isso com certeza também te ajudou bastante a construir a casca que a gente fala com relação à executiva de RH e já começando a pensar, talvez ali também que veio essa vontade internacional. Acho que seria bacana você trazer um pouco dessa parte também, né? Não, legal, super legal. Não, de fato, o Joinville foi a primeira vez que eu saí da casa dos meus pais, inclusive, né? Porque eu morava na casa deles, porque eles estavam de São Paulo e tal. Então foi a primeira vez que eu saí da casa deles e, de fato, me trouxe essa casca, me trouxe essa... Esse amadurecimento mais rápido, amadurecimento, né? exato. Necessário, né? Necessário. Aí que eu descobri que as roupas não se autolavavam, né? Que a louça não se autolavava. Que a despensa não enchia sozinha. A despensa não enchia sozinha. Que era caro fazer supermercado. Nossa, era bastante caro, né? Então, eu comecei a ver algumas coisas, assim, quando eu saí de casa. E o link que você fez foi perfeito, assim. De pessoas com matemática, né? E que surgiu recursos humanos. Acho que, de fato, faz bastante sentido. E acho que foi lá também, como uma empresa multinacional, eu tinha trabalhado antes numa empresa nacional, né, que era a Redcar, e depois fui para Danone, que era uma empresa multinacional. E acho que eu fui para uma multinacional quando foi Danone, e até escolhi depois Whirlpool, justamente pensando nisso, sempre uma carreira internacional mesmo. Você já queria isso, já era teu foco? Já era meu foco, desde pequena, assim. Eu sempre gostei
de viajar. Aliás, meu salário ali do estágio era, putz... Pra viagem. Né, que luxo, que privilégio, mas era pra, né, pra viagem, assim. Mas eu sempre gostei de viajar, então eu sempre quis morar, passar mais tempo fora, pra descobrir outras coisas, né, novas culturas. Eu sempre fui muito curiosa, então, pra matar essa curiosidade, né. Uhum. Que legal, bacana. E aí acho que você estava na parte justamente quando você vai ser BP, da área de suprimentos, que te trouxe essa questão de uma exposição internacional e que eu agora, com base no que você falou, eu entendo que foi um caminho que você viu também para... Pra ir pra fora. Exatamente. Exatamente. Como é que foi isso? E aí, bom, então foi suprimentos, fiquei lá 2 anos, e aí eu sabia que, como recursos humanos, eu tinha que, em algum momento, ir para uma área especialista, né? Uhum. E aí, dentro da área especialista, eu sempre quis ir para recrutamento e seleção. Por quê? Putz, eu não sei, sabia? Eu sempre gostei. Acho que como eu sou muito curiosa, eu sempre gostei de entrevistar as pessoas e de conhecer a história do outro, por outro lado, assim, né? E aí eu sempre gostava também de trazer as pessoas, depois ver elas crescendo, que tem a ver com a minha missão, né? Que eu falei, de ver as pessoas se desenvolvendo. Então eu sempre gostei de recrutamento e seleção. E eu falei, olha, para a área especialista eu quero recrutamento e seleção, se eu puder escolher, né? Uhum. Eu quero recrutamento e seleção, depois toda a parte de carreira, performance, e por último, treinamento e desenvolvimento. Uhum. Qual área que eu fui? Treinamento e desenvolvimento, claro. E aí, depois de 3 meses que eu estava nessa área, me deram a oportunidade de assumir a área de carreira e de performance. Eu falei, não, agora eu gostei. Gostei, eu não quero, não. Não quero mais recrutamento. Não quero mais treinamento, né? Tá. Porque queriam me tirar de treinamento para me colocar na parte de carreira e de performance. Eu falei, não, agora eu gostei de treinamento, não quero mais sair daqui. A área de recrutamento e seleção já estava ocupada, não ia ser tão cedo assim desocupada. E aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, deixa eu pegar as duas, me dá esse voto de confiança, né? Que eu acho que também tem um valor coragem aí, né? Sim, atitude, né? Atitude. Me deixa com as duas. E aí reforça meu time, mas eu quero ter as duas, porque eu gostei agora desse bichinho de treinamento e desenvolvimento aqui treinamento e desenvolvimento, né, no fim. E eu falei, gostei disso, então deixa aqui comigo. E aí peguei as 2 áreas e fiquei 3 anos com as 2 áreas, né? E a gente fez muita coisa. Isso faz muito tempo, né? Foi 2012. Então a gente lançou a Universidade Corporativa lá dentro, a gente pensou em como expandir isso tudo para a América Latina, ter um padrão. Enfim, então foi super, super bacana assim, a passagem desses 3 anos. E eu ganhei profundidade também, né? Como profissional de recursos humanos. Então, de um lado, como BP, eu ganhei ser mais generalista, conhecer mais do negócio, ter essa visão mais holística 360. E aí, quando eu vou para uma área especialista, eu ganhei profundidade, né? Então, conhecer um pouco dos sistemas, conhecer um pouco de processos globais, não globais, enfim. Então, foi super bacana nesse sentido. E aí, depois eu fui promovida novamente para ser gerente de BP, não comercial. Então, tudo que era não comercial estava embaixo de mim, e aí teve uma grande globalização, né, na Whirlpool, começando com a área da engenharia, porque imagina, né, todos os engenheiros espalhados pelo mundo começavam com uma caixa branca, né, desenhava uma caixa branca para falar, bom, então vamos fazer uma geladeira, uma caixa branca, assim, assado e tal. E aí alguém olhou e falou, puta, se na Índia tá fazendo isso, na China tá fazendo isso, no Brasil estão fazendo isso, nos Estados Unidos tal, vamos criar hubs? E aí foi a globalização dessa área de engenharia, que eu participei muito próximo, também tendo muito contato com o global. E aí, quando foi globalizado, falaram, ok, então globalizamos o negócio, mas agora o RH precisa seguir essa globalização, né? Até em termos de sistemas, porque antes era tudo separado. Então, por exemplo, eu trabalhava no Brasil, só conseguia ver meu time no Brasil. E agora tudo globalizado, você ia ter time no Brasil, na Índia, na China, nos Estados Unidos, tal. Como que você ia fazer, né? Até em termos de sistemas, processos. Então, começou a globalização do RH, que foi padronização de processo, padronização de tudo. E conhecimento também, né, de negócio, uma visão mais global, né? Foi super legal. E aí, nisso, me colocaram no projeto de RH, para começar a entender como que ia se tornar um RH estratégico. Passei 1 mês nos Estados Unidos fazendo, junto com outros pares meus, né, do Globo, também fazendo essa padronização de como ia funcionar. E aí, isso estava já em 2016, e aí, qual era a ideia, né? Começava por ondas para globalizar o RH. Então, a primeira onda ia ser Estados Unidos, a segunda onda ia ser Brasil, terceira onda ia ser Europa. E aí, me chamaram para ir para fora, para conhecer o modelo dos Estados Unidos, para desenhar para o Brasil. Depois, quando eu voltasse,
para o Brasil e implementar, né, esse modelo já do RH globalizado. Uhum. E foi quando eu aceitei a proposta de expatriação. Tô falando isso muito bonito, né? Mas internamente, eu já era casada, né? Já morava junto com meu marido. Ele tinha uma carreira tão legal quanto a minha, mas a gente tinha um combinado entre nós, né? Que a gente queria morar fora, a gente queria ter essa experiência no exterior. Seja de quem fosse, né? Dele ou a minha. E aí, nisso, a gente se viu de... Putz, ok, chegou, né? Vamos para os Estados Unidos. E aí, né? E aí que foi muita conversa, muitas vezes, muitas noites sem dormir, assim, de, putz, será que vai fazer sentido? Não vai, né? Financeiramente, todo o resto. E aí decidimos que a gente ia, nós íamos. E ele abriu mão da carreira dele para Ele abriu mão da carreira dele, ele pediu, né, demissão da empresa que ele estava, que mostra que é muito amor mesmo, né? Muita vontade de morar também fora. Que legal. E aí ele abriu mão da empresa que ele estava e a gente foi, né? E foi muito legal como família também, porque quando você chega, você tem que aprender tudo do zero, né? Então ela fala, putz, beleza, como é que abre uma conta no banco? Em que empresa de TV a cabo que funciona aqui? Minha privada entupiu. Como é que fala isso em inglês? Eu não tenho a menor ideia. Uhum. Então, acho que você começa a... Engraçado que é meio Joinville de novo, né? Só que com uma realidade diferente, né? Aprender a viver num país é como se fosse a tua situação ali em Joinville e morar sozinha, né? Total, assim... qualquer linha de celular, né? Que número que você tem, assim, é claro, a Vivo, o que é, assim, não, né? Ninguém sabe. Então, foi muito enriquecedor, né? Esse processo todo. E a gente cresceu também, que me falavam sempre foi isso, né? Assim, você vai ver que você vai virar melhor amigo do seu marido, porque você tá num lugar que todo mundo é estrangeiro. Você é estrangeiro, na verdade, né? Num lugar frio pra Dedéu, porque eu tava perto do Canadá. Então, lá em tempos bons dava tipo 20 graus. Nossa. No verão. Dava 25 graus no verão. E passavam 2 meses no verão com 25 graus. E o resto era menos 40, menos 30, menos 20. Então você acaba sendo melhor amigo ali, né? Com seu marido, porque você tá dentro de casa e é isso, né? Ideia, deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiquei curioso aqui, né? Por exemplo, sempre foi a tua ideia ter a carreira internacional, né? E eu achei isso, o teu foco ficou muito claro. Até na tua fala, quando você traz, em um certo momento, acho que você definiu isso e eu vi que você mirou e falou, cara, vai dar certo. Mas em que momento, acho que talvez é legal trazer aqui, você percebeu que isso seria possível e qual foi, talvez, a tua estratégia como pessoa para que profissionalmente isso se realizasse? Olha, eu vou voltar lá atrás também. Eu sempre fiz aula particular também de inglês, né? Numa escola. E eu gostava tanto, eu acho que esse negócio da minha mãe, né, de ser muito estudiosa, minha avó sempre falar, né, conhecimento ninguém te tira, etc. Que eu estudei muito o inglês, assim, lá no começo, né? Claro que são aquelas escolas que você fala ABCD, 1, 2, 3, 4, né? Assim, vamos. Mas eu estudei tanto que eu ganhei uma bolsa na aula de inglês. E aí eu ganhei bolsas por ser uma das melhores alunas lá. Isso como adolescente ainda? Acho que até antes. Tá. Eu tinha, sei lá, 12, 13 anos. E aí ganhei bolsas e tal. E aí então, eu já gostava da aula, né? Eu já gostava de inglês. Mas, gente, você só sabe mesmo se você sabe falar inglês ou não quando você vai numa call. Sim. Na minha primeira call, eu saí com pizza embaixo do braço, assim, de tão nervosa que eu tava. Porque, de fato, eu não entendi nada que o outro falava, que provavelmente ninguém entendeu o que eu tava falando também. Eu acho que é muito na insistência, assim, né? De você conseguir falar uma nova língua, de você não ter vergonha de se expressar, e vai sair errado mesmo, e tá tudo certo, vai sair errado, mas o importante é que o outro também faça um esforço, né, pra te entender. Né? E hoje, quando eu recebo estrangeiros aqui no Brasil, expatriados, eu tenho uma empatia muito grande agora, assim, pelo outro, né? Porque, se ele tá num país estrangeiro, que ele não conhece as regras, que ele não fala a língua, assim, de quanto que você também tem que se esforçar para colocar aquela pessoa, né? Diversidade e inclusão também, né? De colocar aquela pessoa para se sentir bem dentro do dia a dia, né? Isso, então, isso é uma cobrança meio nossa, eu acho. Porque eu até falo assim, né? Quando vê uma pessoa de fora que ele fala um português errado, todo mundo acha bonitinho. Mas quando a gente vai lá, a gente se preocupa muito em não errar nada. Eu acho que isso também faz parte da tua evolução, do idioma. Tanto eu como o Diogo, 2 headhunters aqui, né? Então a base do Diogo também nesse sentido, apesar de ser curioso.
e depois eu vou jogar a bola um pouco para ele, que quando você trouxe essa questão do recrutamento, mas para quem não sabe, o Diogo é arquiteto, né? E ele também, dentro da carreira de Executive Search, sempre foi um headhunter até chegar onde chegou hoje, tem uma visão muito mais completa do mundo de RH em si, que é curioso também. Mas eu falo que assim, né, o inglês nativo não adianta, né? É a pessoa que realmente nasceu num país que a língua é o inglês, ou seja, a língua qual for, assim. E por mais você que morou fora durante 3 anos, com certeza depois de um tempo você se sentia fluente, não necessariamente nativa, mas ao mesmo tempo depois que você voltou, com certeza também depois de um tempo, porque acaba não sendo a tua língua do dia a dia, você também, por mais fluência que você tenha, você vai perdendo um pouco disso também, né? Super, nossa senhora. E lá na avaliação também de entrevista, né, Diogo? Isso é bem comum de acontecer, né? Sem dúvida, né? Você não ter medo de errar e persistir é muito importante para qualquer desenvolvimento, né? Eu até queria pegar esse gancho, né? O Guilherme falou carreira de arquiteto, você é administradora, pai engenheiro, mãe enfermeira, né? E aí, experiência em Joinville e depois Estados Unidos, no frio. O que você trouxe de bagagem, de novas habilidades, seu desenvolvimento como pessoa? Como que volta a Andrea dos Estados Unidos depois desse período? Legal. Eu acho que foi a primeira vez que eu me senti minoria nos Estados Unidos. Que eu liderava 15 americanos, né? E aí? E foi a primeira vez que eu senti, até, entre aspas, um certo preconceito, assim, em alguns momentos, né? Por ser estrangeira. Por ser estrangeira. Porque os americanos, eles têm um modelo mental muito padrão, né? De como funcionam as coisas, até de faculdade, de base. E quando você quebra um pouco esse modelo mental, não necessariamente você é entendida do outro lado, né? E aí, tô falando, talvez a gente seja isso também, né? Como brasileiro. Quando quebra um pouco o nosso modelo mental também, talvez a gente não entenda, né? E aí eu senti um pouco disso, assim, putz, eu sou a estranha no ninho, né, aqui. E eu vou ter que me adaptar, e não eles se adaptarem a mim, né? E aí você tem que começar a se virar para você conseguir nessa adaptação. Então foi a primeira vez que eu senti esse lance, assim, de, sou eu que tenho que me adaptar, sou eu que sou, entre aspas, a estranha, né? Eu que vou ter que olhar, entender e adaptar a comunicação, adaptar o jeito de liderança, adaptar pensamento até, né? Pra eu também não ficar chateada, né? Com a escolha que eu fiz. Mas aprendi muito, assim, os americanos são processuais, aprendi a ser um pouco mais processual. Eles tem muito marcado isso, assim, de que é começo, meio e fim de trabalho, né? Então, começa às 7h30, às 5 acaba, e acaba mesmo, né? Então, essa coisa de ser muito marcado, de ter um equilíbrio maior de vida, acho que eu também trouxe de lá. Essa empatia, né, por outras pessoas, assim, de adaptação e tudo mais, acho que eu também trouxe de lá. Eles têm muito essa coisa de diversidade e inclusão muito forte lá, há muito tempo atrás já, né? E também acho que carrega um pouco. Então, foi uma escola, assim, foi um MBA, um MBA muito bem pago. E acho que também tem um lado que, pelo meu marido ter ficado também... Eu ia chegar nesse ponto. 9 meses em casa, porque eu estava numa cidade, num lugar de 3 mil habitantes. Então, ou era o Whirlpool, que era um dos maiores empregadores lá, né? É o maior empregador lá. Ou era cidade fora, né? Tipo, 2 horas, 1 hora de distância. E aí depois ele começa a trabalhar também e as coisas começam a fluir um pouco melhor, né? Dentro de casa também. Porque é muito difícil a mulher também... Eu como mulher, falo, putz, será que eu fiz a coisa certa? A gente queria tanto morar fora, mas, né? Ele pediu demissão, tá aqui. Abriu mão da carreira dele por mim, abriu mão da carreira né? dele, né? Pelo sonho nosso, mas, tipo, será que é isso mesmo? Será que a gente fez certo, né? Será que era todo esse sonho mesmo? E aí passam as reflexões, né? Passa o filme na cabeça. Mas no fim deu tudo certo. Hoje ele trabalha onde ele trabalha, justamente pela experiência também que ele teve lá fora, que legal. Que ele teve lá fora. Eu ia te perguntar, Tedé, porque eu passei por uma situação parecida, né? E assim, hoje tem um pouco ainda, né? Esse paradigma, pô, como assim, né? Ele, homem, marido, abriu mão da carreira dele para ir junto com a esposa, né? E eu passei por isso em casa também. A minha esposa também é head de RH. E ela, em 2019, recebeu um convite para morar por 6 meses na Alemanha. Não era uma expatriação, mas era um projeto global que ela ia participar.
E aí ela veio conversar comigo, mas antes de eu te trazer um pouco do meu relato, eu queria saber como foi essa conversa para você, o momento que você viu a oportunidade de você se sentar e conversar com ele sobre isso. Mas porque depois que a gente tomou essa decisão, é curioso porque toda vez que ela comentava que ia acontecer isso e tudo mais, a primeira pergunta não era sobre ela. Era, e como é que o Guilherme vai ficar nessa situação? Né? E tava tudo bem. A gente, óbvio que eu super apoiei, que eu achei super legal. Eu fui 4 vezes também para lá durante esse período de 6 meses, mas é muito pela nossa relação também, porque a gente queria estar próximo. Mas como é que foi essa conversa, né? Acho que talvez esse carro, saindo do escritório, ainda tem em casa, vou ter que falar isso para ele. Foi muito bem construído, né? Acho que na porta dele já tinha batido 2 vezes também, algumas possibilidades de ir para fora. Uma era para o Egito. E a gente falou, bom, no Egito, vamos pensar, mas acho que Egito não dá. Aí, de fato, né, não dava por questão cultural. Aí, a outra vez era Moçambique. Aí também pensamos, putz, também não vai dar. Então, a gente já tinha conversado sobre, né? Já era um tema discutido. Já era um tema discutido, né, dentro do jantar. E aí, quando surgiu os Estados Unidos, falou, bom, Estados Unidos, né, que bacana, não é... Uma adaptação talvez um pouco mais fácil. Um pouco mais fácil, exato. Cultura um pouco mais similar e tal. Mas mesmo assim, eu vou te dizer, assim, a gente olhou aquela proposta de cabo a rabo, porque... Imagina, a gente queria fazer 2 salários em 1, né? Eu falei, então, não vai dar. 2 salários em 1 não vai dar, né? Meu chefe na época falou, então, 2 salários em 1 não vai dar, querida. Aí eu falei, não, tá bom, entendi. Mas vai ser pela experiência mesmo, né? Então, foi muito discutido eu e ele, assim, o que a gente faria. Até plano, né? Porque quando ele ficou um tempo lá procurando emprego, ele foi estudar. E aí, até em termos de financeiros, né? Assim, se vai dar, não vai dar, como é que é. Mas no fim deu tudo certo, assim. Hoje acho que não faria nada diferente, não. Que legal. E você, como é que foi? Não, pra mim também foi super tranquilo, assim. Eu acho até que ela me trouxe com um pouco de receio, mas eu senti, claro, uma vontade também de querer participar. E eu super apoiei, assim. Eu achei muito legal o projeto. Eu falei pra ela, vai ser incrível pro teu desenvolvimento, tá tudo certo, né? Pra gente não tem problema nenhum. É óbvio que se fosse uma expatriação, com certeza eu iria com ela, mas um projeto de 6 meses, a gente já tinha uma relação já de bastante tempo também. E eu nem titubeei, assim, de bate pronto. Até ela me trouxe na época, assim, achei que isso seria tão complexo, né? Poderia ser uma conversa tão, talvez, mais demorada e que a gente tivesse. E você falou, não. Eu falei pra ela, vai, óbvio que você vai, fica tranquilo, eu me organizo, eu vou contigo. Eu fui com ela no começo, então eu fico com ela nos 15 primeiros dias que ela tá lá para ajudar com a adaptação, porque ela foi pra Alemanha. Então, assim, querendo ou não, também era um país que tem uma cultura forte. E até quando você trouxe, eu lembrei muito disso dela, das conversas que eu tinha com ela também, da questão de o seu papel se adaptar, né? Isso é um grande diferencial do ser humano também, mas ao mesmo tempo a adaptação não é simples, né? Porque não é só uma adaptação de se inserir num grupo, é muito mais que isso, né? Uma cultura de um país, é o costume, é o hobby, é o que você faz, como você faz. Num país é completamente diferente, então você não tem essas coisas também. Então eu apoiei ela desde o D0. E aí ela foi, eu fui com ela no começo, depois ela foi em janeiro, né? Então eu fui com ela nos 15 primeiros dias, depois eu volto no carnaval, depois eu volto, depois de um mês e meio por aí. E aí depois no final, antes dela voltar, eu vou e a gente fica de férias por 22 dias. Foi bem legal também, a gente nunca tinha ficado tanto tempo de férias viajando, mas foi extremamente enriquecedor. No começo muito difícil, né? Porque, mais uma vez, você tem seus hábitos, programas que você gosta de assistir, alguma coisa que você gosta de ver, e lá fora é completamente diferente, ela sozinha. Então, eu lembro que eu tinha um sentimento que eu me preocupava muito no final de semana, porque durante a semana você tá no trabalho, você, sabe, tem a tua rotina, exatamente, você se ocupa, chega em casa cansada, ela ia pra academia, voltava, tomava um banho, a gente se falava, jantava e dormia. Mas, e no sábado? Você acordou, você não conhece ninguém, você não tem muitos amigos ainda no começo, sabe, você não tem muito o que fazer, não tem, sabe, não sabia muita coisa, então eu me preocupava muito em ocupar a mente dela nesse sentido, então para que a gente pudesse ter esse tipo de troca também. Mas a minha mulher também, ela é uma pessoa bem esperta, bem inteligente, rapidinho ela já entendeu que ela estava na Europa e poderia ser bem interessante o que ela poderia fazer ali, então todo final de semana ela conhecia um lugar, como uma pessoa de RH também fez amizade super fácil, conheceu um monte de gente, sabe, se enriqueceu ainda mais de valores humanos, né? Que é um pouco do que a gente quer trazer aqui, né? Assim, com relação não só como executiva de RH, mas a bagagem que traz é a experiência profissional internacional, mas eu diria que talvez seja 30% a 40%. O 60% a 70% o ser humano. O quanto você evoluiu, o como foi para você, você começa contando a tua história de pai e mãe,
Então, pô, querendo ou não, como foi ficar longe, né? E para ela também não foi diferente, dos sobrinhos, da família e tudo mais, o quanto isso passa e evolui, como que você aprende a lidar com um sentimento como saudade, que também é complexo. Então, e isso fortaleceu muito a nossa relação também, como marido e mulher, né? Então, isso também mostrou que o sentimento vai muito além do que o estar junto ou não. E eu vou trazer um último recorte sobre isso, que eu sempre falei pra ela, pô, eu gosto de ficar sozinho, sabe? Ela é uma pessoa que gosta muito de fazer tudo junto, e às vezes eu falava pra ela, sei lá, eu quero ficar aqui e tal. Eu lembro que com pouco tempo que ela tava lá, eu falei, pô, eu tô morrendo de saudade de você, a casa fica mó vazia e tal. E ela me trucou, né? Falou, pô, mas você não é o cara que gosta de ficar sozinho? Aí eu falei pra ela assim, sim, né? Eu gosto de estar sozinho em alguns momentos, né? De ficar sozinho em alguns momentos, talvez. Não de estar sozinho o tempo inteiro, né? Porque esse sentimento de quando você tá acostumado com alguém dentro de casa, até do sentimento do ninho vazio, que a gente ainda vai passar lá na frente, quando os filhos saírem de casa e tal. Eu vivenciei isso, mas isso fortaleceu demais. Né? Então isso ainda aumentou muito mais a confiança um no outro, a forma que a gente convive, e querendo ou não, a gente leva isso também para a criação da nossa filha, né? Então foi muito bacana, foi muito legal também. O Gui, deixa eu pegar o gancho nessa sua fala. Eu acho que quando a gente sai, né, e busca uma experiência internacional, a gente nunca sabe. Você mesmo falou, pô, será que é isso que eu queria? Será o sonho era outro, né? E a gente se depara com muitos desafios, muita novidade, muito desconhecido, insegurança. E pegando o que o Gui trouxe, né? Você acaba se desenvolvendo demais assim, nas habilidades, na habilidade do caráter, persistência, determinação. Como que você... O que você trouxe exatamente nesse sentido? Vou te puxar de novo, né? O quão importante foi essa experiência, né? E o que você trouxe na bagagem no desenvolvimento de habilidades para que você seguisse na sua carreira de sucesso aqui no Brasil, André? Legal. Eu acho que diversidade e inclusão foi meu primeiro ponto, minha primeira exposição, vamos chamar assim, dentro nos Estados Unidos. E sentir também, né? E eu acho que eu trago isso hoje comigo, assim, o quanto que é importante diversidade e inclusão não só de raça, gênero, mas de pensamento mesmo, né? Pessoas pensando diferente te trazem coisas diferentes, perspectivas diferentes, né? Bom, resiliência, com certeza, né? De estar lá, de errar, não ser mal, de ser, tipo... Imagina que antes eu estava acostumada a fazer alguns pontos em português e as pessoas falaram, é isso, faz sentido, é isso mesmo, tal. E aí você faz uns pontos em inglês e, tipo, tá, bola pra frente. Aí alguém fala esse ponto, fala, nossa, que sensacional. Você fala, gente, era o que eu tinha falado a mesma coisa, mas eu acho que não me entenderam, por N razões. Então, como que você também se reinventa, né, nesse sentido? Acho que até resgatar um pouco de autoconfiança, né? Putz, numa experiência dessa você perde um pouco, aí depois você tem que voltar, tem que resgatar um pouco da autoconfiança também. Então, várias coisas assim que me marcaram. E aí você estava falando, né, Gui, de até como mulher, né, receber e trazer o homem junto, né? O meu marido, no caso, pedindo demissão e tal. Eu acho que no Brasil eu fui muito mais questionada por isso, assim, tipo... E o Alexandre? Eu sei o quê? Ah, mas o Ale vai também? Não. Antes de saber de você. Ao invés de... Mas me conta, putz, que legal, tá. Mas ele pediu demissão, pediu... E nos Estados Unidos é o contrário, porque é super normal a mulher ser... Alguém é a cabeça da família, né, que eles chamam. E algumas vezes é a mulher, e aí o pai fica muito em casa, cuidando da criança, né, dos afazeres e tal. Ou ao contrário, o homem, ele vai pra fora e a mulher fica dentro de casa. Então... Eles chamam muito de um ou outro, né? E poucos são os dois. Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, tipo, eu que vim, meu marido tá aqui. Ah, tá bom. Normal. Então, tipo, bacana, bom pra você. Você já chegou com a explicação pronta, né? Pra falar tudo e tal. Tipo, tá bom, bola pra frente, vambora. Então, é muito, muito engraçado isso, assim, como que às vezes, até em questão de diversidade e inclusão, é normal, né? Assim, minha chefe, ela é divorciada e quando ela fala assim, tô indo a trabalho pra tal lugar, pergunta, e teu filho? Meu filho tem pai, vai ficar aqui, né? Sim. Com o pai e tal. Normal, né? E quando provavelmente o pai fala, eu tô indo viajar, ninguém pergunta, né? E aí, teu filho? Vai fazer o quê, né? Verdade. Então tem exatamente isso, a mesma coisa da expatriação. Como se fosse a obrigação da mãe, né? Obrigação da mãe, exato. Como assim você vai viajar a trabalho, vai deixar teu filho, né? Mesma coisa da expatriação. Sentir que lá é tipo, legal. Você que veio. E aqui não, era como assim, né?
É interessante essa questão de diversidade. E como que é ser uma líder mulher brasileira de 10 americanos? A diversidade, ela é genuína, mesmo eles te receberam bem. Como que foi essa experiência? Acho que pessoas e pessoas, mas receberam... Acho que não por questão de gênero nem nada, porque lá... Né, E ser brasileiro era um mas ponto? ser brasileiro acho que era um ponto, sim. Ou ser estrangeiro? Ser estrangeiro, sim. Eu peguei no fim a barba de um americano, né? Exato. Então, sim, era um ponto. Depois eu conheci até um cara que era a vaga dele, entre aspas, né? Que ele queria ou ele que estava na função? Ele queria. Ele foi o teu concorrente. Teve todo um rearranjo lá, tal, né? Ele queria essa vaga. Se candidatou. Mas depois a gente ficou super amigos, tal. E ele falou pra mim, cara, mas ainda bem que ele não foi, tô em essa vaga, né? Tô super amarradão aqui e tal. Mas é diferente. É curioso até, né? Porque você traz um pouco o quão comum é, né? Essa questão do homem ou a mulher ter esse protagonismo dentro da casa e fazer tudo ao mesmo tempo. E a tua adaptação, que também foi um pouco mais difícil, né? Então, ao mesmo tempo que é um ambiente super permissivo, digamos assim, tranquilo, leve para algumas coisas, para outra, querendo ou não, tinha a barreira por ser estrangeiro, brasileiro, e ter tudo isso. E com certeza, acho que isso talvez foi o que você mais encheu tua mochila de experiência ou de vivência e tudo mais. Eu acho até para a gente trazer para conectar na tua realidade, né? Onde você está hoje, dentro da Heineken, fazendo tudo que você faz, que querendo ou não, você usa tudo isso dentro do que você lidera hoje aqui, né, do teu escopo, como uma diretora de RH. E o quanto hoje você traz isso também, até na tua visão de RH, com relação a quando a gente fala de pessoas, de talentos na construção do time. Porque querendo ou não, você trouxe diversidade, você falou que o pensamento diferente enriquece, cresce e tudo mais. Eu tenho certeza que como uma líder de RH, você também provoca muito isso dentro da tua estrutura atual, né? Sim. Como é que é isso para você hoje dentro da Heineken? Hoje, dentro da Heineken, eu tenho recrutamento e seleção, tenho treinamento, desenvolvimento, carreira, performance, cultura, DEI, então diversidade e inclusão, e direitos humanos. Então, como a minha área também é responsável por diversidade e inclusão, minha área tem que ser, entre aspas, modelo, né? E de diferentes perfis também. Então, é muito interessante, assim, quando a gente até fez aquele Insights, que é um dos modelos para você olhar perfis diferentes dentro da tua equipe, né? E a nossa área é bem diversa mesmo. E é interessante, porque quando eu tô mais pro racional, alguém puxa mais pro emocional. E, putz, que legal, você tem que ter esse equilíbrio. Sem dúvida. Quantas vezes alguém tá mais no emocional, alguém puxa mais pro processual, né? De novo, pro racional. Então, é legal essa troca e esses olhares que te colocam em diferentes perspectivas. Então, hoje, meu time, eu afirmo que ele é bastante diverso, não de gênero, mas ele é diverso de pensamento, né? Agora, quando eu olho meu time, por exemplo, de pensamento super diverso, em termos de raça também ele é diverso, eu preciso ter mais balanceamento de gênero, né? Eu tenho muita mulher, por ser time de recursos humanos, eu preciso ter mais homens. Eu já tive mais homens na organização e agora eu preciso voltar a ter esse balanceamento. Mas a gente tenta conscientemente ter diversidade dentro do time, né? Vou dar um exemplo. Meu time de recrutamento e seleção, ele é bastante diverso. Em termos geracional, em termos de pensamento, em termos de raça, em termos até de gênero. E é interessante, porque aí como a gente tem essa bandeira para o mercado, de trazer mais mulheres, de trazer mais pessoas negras, porque tem mais conexão, né? Fala a mesma linguagem, tem mais referência, né? Tem mais conexão. Então, isso é interessante que a gente traz para dentro da Heineken mais pessoas diversas e continua a nossa bandeira. Porque eu pensei assim, né? É normal a gente se juntar com pessoas que têm mais pontos em comum com a gente, né? E nós, como Headhunters, recrutando pessoas e a Randstad como muito focada na questão do parceiro do talento, né? Então, de olhar para aquele talento, a gente também apoia nesse sentido. Quando a gente tem os nossos processos seletivos, o quanto a gente consegue influenciar nisso, porque a gente está na ponta. Né? Eu estou dizendo isso também com base no teu time, porque você, como RH, também tem que provocar esses teus líderes, porque senão, indiretamente, né, inconsciente, não que ele não queira a diversidade, a gente acaba entrevistando e gostando mais da pessoa que tem mais coisas em comum com a gente. Super. Né? Que é aquilo que você contrata pelo técnico e demite pelo comportamental. Né? E aqui a gente faz isso. Né? Nessa questão, a gente faz o que a gente recruta baseado em talento, olhando o desafio, né? e indicar pessoas que têm aquele talento e, se possível,
com a diversidade, diferente, não necessariamente de gênero, mas com pessoas que pensam diferente, mas com valores em comum, com a cultura e com aquele líder também. E eu acredito que isso, para você, como uma diretora de RH, você também deve provocar muito o teu time para fazer isso, né? Porque senão o teu líder interno, ele vai querer trazer mais a turma dele, né? Digamos assim. Super. Nossa, quantas e quantas conversas já tivemos sobre isso, né? Mas uma recente foi que a gente tinha feito uma vaga afirmativa e aí apareceu um indicado que era homem e falou, isso aqui é indicado do gestor, mas é homem, mas a vaga não era afirmativa? Mas, bom, tá bom, vamos conhecer, né? E aí, quando a gente estava falando só da vaga afirmativa, eu falei, mas quem entrevistou essas mulheres? Tinha alguma mulher para entrevistar? Tinha um painel diverso para entrevistar? Não tinha. Então, não tá errado, né? Tem que ter um painel diverso também, porque senão é isso, você vai atrair quem tá se parece com você. Quem se parece com você, tanto de pensamento quanto de tecnês, né? No técnico, quanto que é de comportamento. Então, eu sempre provoco para a gente ter esse painel diverso para avaliar também os candidatos diversos para a gente chegar em alguma coisa em comum, né? Então, temos várias conversas sobre isso. Eu posso imaginar. E como transformar o ambiente da liderança, né, de uma maneira que não carregue esse viés, né? Não busque mais do mesmo, alguém que tenha uma grande aderência ao que eu acredito, né? Como colocar o talento e as habilidades como, de fato, o norte de um processo de atração de talentos. Imagino que isso seja uma jornada muito longa, né? Porque os gestores, eles também precisam aprender e serem capacitados e influenciados, né, com essa. Não é um tema só do RH, né? Você trouxe o recorte da sua área. Como é isso para a Heineken como empresa de todas as áreas? Como que vocês trabalham esse tema junto com a liderança? Legal. Acho que primeiro a gente tem um modelo de comportamento muito grande, né, dentro da Heineken. Então a gente olha primeiro esses comportamentos para depois a gente olhar, né, todo o resto. Então, primeiro você olha os valores, os comportamentos Heineken, aí depois você vai para o técnico e tudo mais. Mas como capacitar os gestores para não ter viés e não contratar pessoas porque fizeram a mesma faculdade, porque morou na mesma cidade, tem o mesmo background? A gente é formiguinha mesmo, assim. Acho que o papel do recrutador é muito importante, né? Seja que a gente é parceiro aqui, né? Vocês também contratam bastante para a Heineken, né? Mas seja do recrutador do lado da Randstad, seja do meu lado, né? Do lado da Heineken, de influenciar, de conversar, de querer entender, de até fazer o desafio, assim, para o gestor. Mas, putz, será que isso não vai ser importante na tua equipe? Mas me conta o perfil da tua equipe, né? Provocar esse painel diverso, né? Ter certeza que tem gente diversa dentro, avaliando, né? o todo. Então, acho que isso é muito importante, assim. E tem treinamento e treinamentos, né? A gente treina muito, a gente fala muito de diversidade e inclusão dentro da Heineken. Tem muito treinamento, a gente fala muito de segurança psicológica, a gente fala muito da jornada de felicidade. Então, a gente vai, aos poucos, abrindo também a cabeça do gestor para que ele se abra para qualquer tipo de perfil, principalmente aquele que não seja mini ele ou ela, né? Exatamente. E você também, né, participa lá do outro lado, junto com a gente, como é que você vê? É um sistema todo, né, integrado, mas a gente conta sempre muito com a ajuda dos gestores, né? Da liderança, da alta liderança, porque muitas vezes o próprio recrutador ele se vê um pouco inibido, né? Ele precisa ter o apoio, saber que vai ter o apoio de, gestor, vamos abrir um pouco mais o leque, né? Vamos olhar perfis diferentes, vamos olhar a diversidade sob a ótica mais holística, né? Não simplesmente de grupos, mas de faculdades, é o que você colocou, de origens, né? Diversidade de sócios demográfica, e a gente vê uma evolução muito grande, né? Em todas as companhias, né? E a Heineken, a gente começou uma jornada já faz um tempo, né? Então a gente conta com esse apoio, isso é muito legal, né? Hoje a gente vê o nosso recrutador empoderado pelo parceiro, pelo cliente, fala, não, vai lá, volta com o gestor, né? E abre um diálogo, por que não, né? E a gente sente esse fórum, né? A gente sente essa possibilidade, e muito além disso, né, André? A gente sente a responsabilidade de exercer esse papel. Sim. Isso é muito legal. E aí, conectando nesse ponto, como que vocês, né, da estrutura de RH, quando a gente fala de
buscar uma representatividade, um recorte da representatividade, trazer dentro dos valores, do comportamento da Heineken, como que vocês conseguem manter essa promessa de valor, né, essa promessa de marca no dia a dia, né? Como que essa chama não se apaga? Porque eu, como um talento, eu quero trabalhar na Heineken, né? Não precisa me falar muito, né? Porque já a marca já tem um valor que vai além da marca empregadora. E com todo esse trabalho de felicidade, né? Como que é? Quem é mais feliz brinda mais? Gente feliz brinda mais. Gente feliz brinda mais. Como que quando eu tô dentro, né? Eu sou um novo talento. Como que essa chama se perpetua, essa vontade, esse engajamento do talento Heineken? Legal. Acho que tudo começa na estratégia da Heineken, né? Quando todo ano, o Maurício, que é o presidente, ele vai lá para mostrar os nossos pilares estratégicos para aquele ano, que não muda, né? Graças a Deus, que senão não seria uma estratégia, né? Mas mostra também o plano ali operacional para cada um dos pilares. Mas o primeiro pilar são pessoas. É de pessoas, né? Então, o primeiro pilar é pessoas, o segundo pilar é de lucratividade e tal, e o terceiro pilar sobre reputação. Então, 2 dos pilares são sobre coisas mais voltadas para pessoas, assim, não tão números, né? E isso já mostra um pouco, assim, o quanto que a gente dá de importância para talentos, para os nossos valores, né? Um olhar mais humano, um olhar mais colaborativo, relacional, dentro da Heineken. E aí a gente tem outros rituais, né? Então, como você falou, a gente tem a pesquisa da felicidade, que a cada 15 dias os nossos colaboradores têm que responder, e a gente usa a pesquisa da felicidade. A gente olha, né, com muito cuidado, a gente conversa com as pessoas quando tem alguma coisa estranha acontecendo, a gente intervém, né? Que é mais ou menos do pulso, praticamente, Sim, né? De e é para isso, né? E é para isso, exatamente, para a gente gerar essa conversa e entender, intervir quando não tá legal nesse momento. O Jamellar, ele é muito próximo, então ele faz lives todo mês, né, falando com o público da operação, com todo mundo, né, deixa gravado para passar as principais mensagens dentro da Heineken, com convidados, né, sobre as batalhas, sobre as prioridades estratégicas. Então, o mês passado eu estava lá, por exemplo, para falar de direitos humanos. Uhum. Em algum momento, acho que foi em fevereiro, março, a Lívia estava lá para falar sobre felicidade. Agora a próxima vai ser sobre consumidor, então você vê que a gente vai passando pelos pilares para cobrir, né? E acho que é isso que vai tornando a coisa fluida, né? A nossa cultura dentro da Heineken, né? Ou de talentos, ou de diversidade e inclusão, e a gente passa as principais mensagens através desses canais e para a liderança também, fora os treinamentos, os desenvolvimentos, que tem vários. Legal. A gente falou, gente feliz brinda mais. Performa mais também? Exatamente. Com certeza. Brinda feliz, performa mais. Com certeza. Né? Brinda mais e performa mais. E Déia, como que você, como executiva de RH, é uma pergunta meio tricky, identifica o talento? Né? Como que é a jornada, a dura missão de identificar talento? Todo mundo tem, né? Mas como que você identifica talento nas pessoas? A gente tem um modelo de liderança dentro da Heineken que a gente olha para ver se a pessoa está ou não aderente, né? Eu, particularmente, eu gosto, como eu sou bastante curiosa também, quando eu estou entrevistando, eu gosto de saber da história da pessoa, né? Então, você fez tal coisa, XYZ, mas legal, mas me conta além, né? Me conta por que você fez, por que você tomou essa atitude e tal. E também a gente vai muito pro lado pessoal, assim, mas me conta da tua família, né, igual eu contei, me conta do seu background, me conta da sua história mesmo, os seus erros, os seus acertos, quando você foi vulnerável, quando você não teve que ser vulnerável, me conta como que valores você está passando para tua família, né, hoje, porque diz muito do caráter da pessoa, diz muito. Mais da pessoa do que do profissional, né? Exato. Então é um mix, né? Uhum. São os dois. A gente faz um misto entre pessoal e profissional, porque uma coisa tá conectada com a outra, né? Então acho que hoje muito mais nesse lado pessoal, na experiência e tal, que antigamente a gente olhava muito mais pro técnico até, né? As habilidades cognitivas, o que você sabe fazer. Exato. As ferramentas, os instrumentos. E cada vez mais é algo a mais só, né? Exato. Como você reage na sua vida pessoal, na sua vida como comunidade, te diz quais são suas habilidades, né? Do caráter, a determinação, a
a disciplina, o trabalho em equipe. E às vezes é difícil você identificar isso numa entrevista, né? A gente fala isso muito, né, Gui? Como Sim. que a gente consegue mitigar o erro, né? A falha, a contratação errada do ponto de vista de, putz, eu estou influenciando, impactando na vida desse colaborador, será que eu tenho uma responsabilidade não para saber se ele vai caber na vaga, mas se ele vai estar feliz, né? Se ele vai conseguir performar, né? Como a gente falou, quem está feliz performa mais, né? E esse eu acho que é um grande caminho crítico do nosso processo enquanto atração, né? É importante saber se a minha proposta de valor vai além daquilo que eu vejo no mercado, na gôndola. Então esse é um ponto. É legal saber que o Gemelaro ele traz isso no dia a dia, porque acho que isso tem que vir de cima, né, Déia? Ah, com certeza. E a gente até na entrevista, a gente até é mais terrorista, vai entre aspas, tipo, olha, vai ser isso. Só pra ver como a pessoa reage ali. Não, nem só pra ver, mas assim, pra depois a pessoa entrar e falar, nossa, é bem melhor do que me contar. Joga a expectativa lá embaixo. Fala, nossa, você vai entrar, é super bagunçado, não sei o quê, a área vai, não, tal. E quando a pessoa entra, não. Óbvio que o ritmo é acelerado, né? Estamos falando de uma empresa de bens de consumo. Mas, ao mesmo tempo, tem um lado humano muito grande, né? E aí, eu sempre dou esse exemplo, a Raquel falou outro dia pra mim, nossa, minha chefe, né? Nem lembrava disso. O ano passado, foi dezembro do ano passado, meu marido voltou de uma viagem e ele voltou com Covid. Aí ele falou, nossa, fez o teste, ele, putz, eu tô com Covid e tal. Eu falei, o quê? Tô saindo de fora de casa com a minha filha, né? Aí saí, fui pra outro lugar com a minha filha, deu 2 dias, ela começou com febre. Eu falei, claro. Então, todos nós estamos com Covid, não é? E a gente estava mesmo. E aí, na segunda-feira, terça-feira, tinha calibração de performance de todo mundo que responde para os VPs. E aí eu falei, bom, não vou, né? Porque eu não tenho a menor condições. Eu não vou nem de máscara, não vou pôr ninguém, né, no risco, já que eu sei que eu tô com Covid. Falei, vou tocar essa reunião, que é uma das reuniões mais importantes, eu vou tocar remotamente, beleza? Beleza. Aí minha filha tava com uma tosse horrorosa. Eu falei assim, eu vou ter que levar ela no médico, não vai ter jeito. Pra ver se tá tudo bem, né? No pulmão e tal, não vai ter jeito. Aí eu falei, olha, gente, pra todos os VPs e o presidente, né, na call. Eu falei, olha, gente, é o seguinte, eu vou ter que sair às 3 da tarde. Eu sei que essa reunião é uma das mais importantes do ano, mas eu vou ter que sair, porque ela tá com muita tosse. Vocês vão me perdoar. Eu vou fazer de tudo pra gente terminar o quanto antes, né? A gente antecipa a reunião, não almoça, faz o que a gente quiser. Mas eu vou ter que parar às 3 da tarde, que eu preciso levar ela no pediatra. Ninguém me olhou feio. Primeiro, ninguém me olhou feio que eu tava fora, né? Que eu tava remoto. Ninguém falou, nossa, que absurdo, você vai ter que parar às 3 da tarde. Felizmente, a gente parou pra almoçar e a gente acabou às 3 da tarde, deu tudo certo. Então, assim, isso mostra muito um olhar que é humano mesmo. Exatamente. Assim, puta, tá tudo bem, todo mundo tem problema, né? Tem dias que você vai ficar até mais tarde, tem dias que você vai ter que sair mais cedo. E tá tudo certo, né? É vida que segue, porque somos seres humanos, no fim, né? Temos que estar felizes pra brindar mais, pra performar mais. Isso é verdade. E aí, Déia, acho que também tem uma parte legal aqui, e não tem como a gente não caminhar pra vida executiva, porque é muito legal, tem bastante coisa pra falar também. Mas eu queria te entender assim, trazer um pouco de novo pra Déia, né? Quais são teus hobbies? O que uma diretora de RH da Heineken faz? Né? O que você curte fazer fora a tua vida profissional? Acho que isso também é um ponto interessante, como você se alimenta, do que você vive, sai um pouco daquilo, traz um pouco da tua figura aí, já falou de mãe, claramente você é uma pessoa bem família, mas traz um pouco da tua vida pessoal também. Fechou. Ultimamente, meus hobbies têm sido galinha pintadinha. Acho que nessa mesa aqui, né, todo mundo conhece esses personagens bem, né? Outro dia eu tava no carro e falei, gente, mas por que eu tô ouvindo galinha pintadinha? Sabe, eu tava sozinha. Não, tá alguma coisa errada. Aconteceu comigo também. Eu cheguei cantando aqui e o pessoal falou, eu falei, nossa, eu vim de casa pra cá, não percebi escutando as músicas da minha filha. Exatamente. Que horror, né? Mas, sim, fim de semana eu corro atrás de uma menininha de 2 anos, Manuela. E brinco bastante com ela. E é engraçado que você também tem que usar a sua parte criativa, né? Porque a atenção é muito curta. Então, de repente, você tá brincando lá de, sei lá, com um carrinho. Aí, de repente, dá 2 minutos, já quer fazer outra coisa. Então tá bom, pôr as bonecas pra dormir. Aí, de repente, já passou 2 minutos. Vamos andar de bicicleta? Vamos andar de bicicleta, né? Então, você tem que ser uma parte muito criativa nesse sentido. Tem um fôlego danado também. Então, é isso que eu faço fora o trabalho em si.
Mas eu gosto de caminhar, eu gosto de viajar, né? Então, vira e mexe, tô no interior. Adoro a natureza. Minha filha tá sempre descalça, pé no chão, né? Dando comida pro pato. E às vezes eu mando foto, vídeo, né? Pra minha avó, que eu falei que eu não sei se tem 86, 87. Mas minha avó, ela fala, não acredito, a Manuela tava dando milho pro pato na mão. Vó tava dando, né? Então, assim, ela é bem da vida e é isso que a gente gosta, assim, de natureza, de viajar, explorar, né, junto com ela. E eu gosto muito de ler. Gostava mais, agora eu tenho sono, né? Mas eu gostava bastante de ler. Tem tempo que sobra, dorme, né? Tem que sobra, dorme. Gosto muito de ler, de conversar com amigos. Vira e mexe, estou viajando com eles também pro interior. Então, estamos juntos, fazendo churrasco, bebendo uma Heineken, né? Conversando. Basicamente é isso, Gui. Não, uma vida normal, uma vida como normal. qualquer pessoa. Não, bacana. E aí a gente está caminhando aqui agora para a parte final, né? Uma reflexão também com base em tudo que a gente falou, acho que para a gente trazer também. O que é teu sonho, Deia? Onde você quer chegar assim ainda? O que você tem de ambição? Acho que pode ser tanto profissional como pessoalmente também. Legal. Começar acho que no pessoal, assim, é muito louco, né? Mas eu sempre quis como uma das minhas missões é ajudar a todos, né? Fazer bem a todos. Sempre quis ter alguma coisa assim, tipo, voltada para uma creche, sabe? Alguma coisa, orfanato, alguma coisa assim nesse sentido, assim. Ainda não desisti. Tô, né, um dia, quem sabe, mais pra frente, pensar nisso, assim. Acho que criar a minha família com valores, né? Com saúde, acho que ainda também mantém no sonho. E acho que profissional, pra ser bem sincero, assim, acho que é isso. Que legal que eu tô numa empresa bacana, continuando influenciando as pessoas ao meu redor, né? O meu time, ajudando quem eu posso, né? Fazendo o bem ali e continuar nessa parceria, vamos chamar assim, né? Com temas novos. Eu gosto muito de influenciar, essa influência que a Heineken tem, que a gente tem, né? Como marca para influenciar a diversidade e inclusão, para influenciar a agenda de felicidade, influenciar direitos humanos. É muito legal, porque você vai mudando também aos poucos a sociedade brasileira. Então, acho muito bacana e eu quero continuar fazendo isso, assim, de influenciando cada vez mais organizações, sociedades, seja lá por onde a gente passa. Então, continua sendo esse sonho. Que legal. E como parceira do talento, assim, qual que seria a sua dica para alguém que quer ter uma carreira como a tua? Acho que carreira é individual, né? Mas vamos falar de carreira assim, olha para onde você quer chegar, seja determinado, né? Vai estudar, vai saber mesmo onde você quer chegar, né? Ter essa clareza. E tá tudo bem se for, eu quero chegar até um certo cargo, não quero mais crescer, mas que seja o melhor nesse cargo, né? Que você consiga fazer diferença nesse cargo, que você estude, se esforce, colabore, né? Vai ser o melhor naquilo que se propôs a fazer. Então, acho que assim, também não se limite, né? Porque muitas vezes também lá atrás, quando me perguntavam, você quer chegar aonde? Quero ser gerente, tá? Né? Coordenadora. E aí, quando mais... aí você chega na coordenação, você fala, passa um pouquinho mais. Talvez ser gerente sênior também seja legal, né? Aí você chega no gerente, tá bom, talvez diretor também talvez seja legal. Então, para você também experimentando e estando aberto a novas possibilidades, né? Assim, de tanto lateral quanto possibilidades de coisas, na gama do que quer fazer, de atividades, coisa que você fala, isso nem a pau eu vou fazer, aí depois você faz, você acha legal. Então, estar aberto para o novo e também para se experimentar, né? Experimentar coisas novas e se experimentar também. Acho que essas são as dicas. Que legal. Pô, que papo legal, hein, pessoal? Muito feliz. Deia, muito, muito, muito obrigado por estar aqui com a gente, por compartilhar um pouquinho você, mãe, mulher, executiva. Acho que foi muito rico todos os insights que você trouxe também. Obrigado, Diogo. Sempre um prazer estar contigo. Uma pessoa que eu gosto bastante e admiro. Fiquei muito feliz com a tua participação aqui também. Obrigado, Deia. Obrigada a vocês. E claro, agradecer quem acompanhou a gente até aqui. Fiquem ligados. Em breve a gente vai trazer novos episódios, novos convidados também. E para quem quiser saber um pouco mais, fica ligado nas nossas redes sociais da Randstad Brasil, que a gente sempre vai comunicar tudo por lá também. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer.